Irmãos Supermercados informa. Dentro de 5 segundos. TJS. Olá, boa noite. Caravana do Rio Doce chega a Caratinga para fortalecer a agricultura familiar e desenvolvimento rural. Comunidade de Revés do Belém vai às ruas por asfalto e energia elétrica. Carreta desgovernada colide com árvore em Contagem na Grande BH. O motorista saiu ileso. MEC aponta queda da violência nas escolas. Governo zera PIS/COFINS do diesel para conter impactos da guerra. Estes são alguns destaques do TJS desta sexta-feira. A caravana da Bacia do Rio Doce teve início no dia 8 de março em Vitória, no Espírito Santo, e percorre municípios ao longo da bacia, passando por cidades capixabas e mineiras. A etapa local aconteceu nesta quinta-feira na Prefeitura de Caratinga, reunindo gestores públicos, instituições federais, movimentos sociais e representantes da agricultura familiar. A iniciativa vinculada ao Programa de Retomada Econômica Eixo Rural e integrante do novo Acordo do Rio Doce visa promover diálogo e estratégias conjuntas para o desenvolvimento rural sustentável na região. A etapa local da caravana da Bacia do Rio Doce aconteceu nesta quinta-feira, 12 de março, em Caratinga. A iniciativa faz parte do Programa de Retomada Econômica no Eixo Rural, dentro do novo Acordo do Rio Doce. A ação é promovida pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Governo Federal. A caravana Rio Doce, ela tem um compromisso de trazer aos territórios aqui da Bacia todos os programas e projetos do Anexo 5, que é o Programa de Retomada Econômica do Eixo Rural. Então, a gente está falando principalmente com os agricultores, com os movimentos e com as organizações do eixo rural aí, que vai ser o público desses projetos que estamos anunciando hoje com a caravana Rio Doce. Sim, foi assinado o novo Acordo do Rio Doce, o Ministério do Desenvolvimento Agrário está trazendo aqui na região, nós viemos desde o Espírito Santo e vamos até agora o Alto do Rio Doce, trazendo todos os projetos que já foram aprovados para a retomada econômica rural aqui na região da Bacia. Sim, os programas já começaram a implantar. Um dos programas que já foi implantado, nós já estamos no 9º pagamento do Programa de Transferência de Renda Rural, que é um salário mínimo e meio para todo agricultor familiar e pescador que foram atingidos, que estão na calha até 5 quilômetros. Tem um outro programa que já está implantado, que são a assessoria técnica independente, que é um assessoramento que os atingidos têm para tomar decisões informadas. Isso a gente já está implantando em toda a bacia, já está em funcionamento. Agora nós estamos trazendo a regularização fundiária, que é um projeto que já foi aprovado, florestas produtivas, um centro de conectividade de produção, favorecendo as cadeias leiteira, de cacau, de café e de frutas, que é um potencial muito grande na região. Queremos retomar o sistema de abastecimento. Aqui em Caratinga, inclusive, nós temos uma SEASA, então é muito importante que todas essas produções tenham também um escoamento e temos um programa também muito intenso para os assentamentos da reforma agrária, que nós temos 52 assentamentos na região. Nós trabalhamos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E o foco principal agora é o fortalecimento da agricultura familiar, as cadeias produtivas, leiteira, do cacau, do hortifruti grangeiros, do café, fortalecer associações e cooperativas, realizar florestas produtivas, reflorestar as regiões, mas com produtos da agricultura familiar e agroecológica, orgânicos,
fazer regularização fundiária em todos os territórios, em todos os municípios. Muitos pequenos agricultores não têm documentação, então a documentação é importante para eles acessarem diversos outros programas estaduais, mas principalmente federais, como o Pronaf e outros, né? Também oferecer o crédito fundiário, que ele também é uma compra de uma terra para quem não tem terra e quer plantar e gostaria de adquirir um pequeno terreno, né? Também para produzir, né? Vamos fazer um plano de desenvolvimento integrado a longo prazo, participativo, com as associações, com os municípios, com os prefeitos e prefeitas. Vamos trabalhar para que, de fato, assim, nesses 10 anos do crime da Samarco, o que é que mudou no campo? Como é que é possível a gente fazer com que a juventude queira ficar no campo? Juventude, mulheres, né? Então nós vamos fazer uma conectividade com o campo, internet em todas as regiões, para que a juventude possa querer voltar para poder, inclusive, plantar, mas também viver e ter uma vida com mais direito e mais dignidade, né, com as políticas públicas. Durante o encontro, foi apresentado projetos iniciais que já foram aprovados pelo Comitê do Rio Doce e foi realizado um momento de escuta com representantes de diferentes setores da região para construir estratégias voltadas à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural sustentável. O secretário municipal de Agricultura, João Paulo de Paiva Ramos, falou sobre os editais e recursos que serão viabilizados para os agricultores através do programa. Pois é, hoje nós estamos tendo aqui, né, a chamada Caravana Rio Doce, onde todos os órgãos federais vinculados às ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário para a retomada econômica da atividade do meio rural estão aqui para apresentar as ações que vão ser desenvolvidas. Haverá editais específico para as associações que estiverem com documentação podem pleitear os recursos, devem ser investidos, por exemplo, a construção de agroindústrias, cozinhas comunitárias, mercados de produtor no meio rural, e toda uma atividade focada realmente no desenvolvimento econômico. Haverá alguns recursos que são para infraestrutura rural, por exemplo, existe uma necessidade de uma determinada ponte, que para gerar realmente transporte de alimentos, então são bastante recursos. E hoje nós estamos, não só Caratinga, aqui nós temos Timóteo, Ipatinga, nós temos aqui, por exemplo, Bugrapu, várias cidades do Rio Doce, que estão aqui para discutir sobre esses recursos. O prefeito de Caratinga e o deputado federal Leonardo Monteiro compareceram ao encontro e destacaram que o programa de retomada econômica no eixo rural dentro do novo acordo do Rio Doce busca trazer desenvolvimento para a agricultura local, atendendo às demandas de um setor que é uma das principais fontes de renda da região. Certamente, hoje nós sabemos que uma das grandes fontes de renda do nosso município é a agropecuária e a agroindústria. Tá? E dentro do eixo da agricultura, o café ainda é a alavanca maior, mas nós temos trabalhado para trazer diversidade de produção, principalmente ao pequeno produtor, e esse eixo agora de reparação da bacia do Fundão, né, da represa do Fundão, vem trazer para nós recursos para nós fortalecermos sobremaneira a agricultura familiar, fortalecermos a permanência do homem no campo, levando qualidade de estrada para eles e levando também qualidade tecnológica para o homem do campo. Nós teremos realmente algo que vai fazer com que o que já existe se torne muito melhor em curto tempo. Olha, já tem mais de 10 anos que aconteceu o derramamento da lama lá em Mariana, o crime que cometeu aí toda a nossa bacia do Rio Doce, o Rio Doce, né? E agora nós estamos discutindo a execução dos recursos da repactuação. Esse acordo aconteceu há pouco mais de um ano. Então, no início do governo do presidente Lula, são 170 bi, 100 bilhões em recursos novos. Agora é a execução. Hoje nós estamos aqui na caravana relativa à questão rural. Ministério do Desenvolvimento Agrário, saindo lá do Espírito Santo, passando por Minas aqui em Resplendor, Miritinga, Governador Valadares, hoje no terceiro dia aqui em Caratinga, amanhã em Raul Soares, e assim subindo toda a calha do Rio Doce para ouvir as pessoas e principalmente a partir do eixo que é a questão rural, implementar projetos econômicos e de desenvolvimento. E os moradores do distrito de Revés do Belém, de Bom Jesus do Galho, organizam uma manifestação neste sábado, 14 de março, às 9 da manhã, na MG 425.
O protesto reivindica asfaltamento da estrada que liga a comunidade à Vargem Alegre e denuncia problemas recorrentes no fornecimento de energia elétrica que tem causado prejuízos a famílias locais. Moradores do distrito de Revés do Belém, do município de Bom Jesus do Galho, convocaram uma manifestação para este sábado, 14 de março, às 9 da manhã, na MG 425, estrada que liga a comunidade à cidade de Vargem Alegre. A mobilização tem como objetivo chamar a atenção do poder público para a situação da via e outros problemas estruturais que, segundo os moradores, se arrastam há anos. A principal reivindicação é o asfaltamento da estrada, essencial para o deslocamento de moradores, estudantes e transporte da produção rural. Em dias de seca, a poeira dificulta a visibilidade e prejudica a saúde, enquanto a lama, nos períodos de chuva, transforma o trajeto em um desafio diário. Além da estrada, a comunidade enfrenta problemas no fornecimento de energia elétrica, com quedas de tensão que prejudicam eletrodomésticos e geram prejuízos financeiros. Segundo os moradores que realizaram medições, 321, segundo medições realizadas pelos próprios moradores, a voltagem durante o dia varia entre 108 e 110 volts, mas à noite chega a cair para cerca de 85 volts, abaixo do ideal. A CEMIG, responsável pelo fornecimento, afirmou anteriormente que a situação estava normalizada. No entanto, segundo os moradores, a queda de tensão continua, especialmente à noite, e que os prejuízos com eletrodomésticos permanecem. Para os organizadores, a manifestação busca dar visibilidade a problemas que afetam diretamente a qualidade de vida da população. O protesto terá saída de Revés do Belém, na MG 425, em direção à Vargem Alegre. No próximo bloco, o Brasil avança no combate à violência nas escolas. O enfrentamento da violência em ambientes escolares é uma prioridade do governo do Brasil. Por isso mesmo, em 2024, foi criado o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Agora os resultados já podem ser vistos na prática. Confira na reportagem. Nos últimos anos, episódios de violência em ambientes escolares acenderam um alerta em todo o país. Onde deveria ser apenas um lugar de aprendizado, a escola também mostra uma face violenta. Segundo o Boletim Técnico Escola que Protege, dados sobre proteção, prevenção e resposta às violências nas escolas, publicado pelo Ministério da Educação, entre 2001 e 2025, o Brasil registrou 47 ataques de violência extrema em escolas, com 177 vítimas, sendo 56 mortes e 121 pessoas feridas. Além desses episódios mais graves, o levantamento aponta outras formas de violência que afetam o cotidiano escolar. Em 2024, foram registradas 14.747 notificações de violência interpessoal dentro de escolas. Bullying e cyberbullying aparecem entre os casos mais frequentes, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Outro ponto de atenção está no ambiente digital. O estudo identificou aumento de 360% nas menções com ameaças às escolas na internet entre 2021 e 2025, muitas delas ligadas às comunidades extremistas online. Geralmente são ataques intencionais, pensados por jovens estudantes ou ex-estudantes com a intenção de atingir o ambiente escolar. Felizmente, esse aumento que foi observado entre 2022 e 2023, caiu drasticamente entre 2024 e 2025, e a gente associa muito a criação do SNAV, que é o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Criado em 2024, o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas monitora os casos de violência no ambiente escolar. Preconceitos, discriminações, bullying, cyberbullying, discursos de ódio.
todo tipo de violência que impacta nesses locais. Com os dados do SNAV, o MEC criou o programa Escola que Protege. A iniciativa inclui formação de professores, criação de planos de prevenção, monitoramento de ameaças e apoio psicossocial às comunidades escolares. Até 2027, o governo deve investir 24 milhões de reais para atender mais de 28 milhões de estudantes em todo o país. A ideia é identificar riscos antes que a violência aconteça e fortalecer a proteção dentro das escolas. Em Planaltina, no Distrito Federal, o projeto mudou o cenário dessa escola pública de ensino fundamental. A gente trabalha aqui com alunos da cidade inteira. Então a gente tem uma diversidade grande em relação a várias comunidades que se encontram aqui dentro. Com a Justiça Restaurativa, programa que também faz parte do projeto, alunos debatem temas do cotidiano escolar em uma roda de conversa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Quero agradecer, a vocês que aceitaram o convite de estar aqui hoje no nosso círculo. O tema vai ser bullying. Tá? Então eu quero que vocês fiquem bem à vontade para a gente iniciar. Qual é o problema? Como eu me sinto com esse problema? Como isso afeta todos os envolvidos no problema? E o que podemos fazer para que situações como essas que foram ditas não voltem a acontecer? O que cada um pode contribuir? Na minha opinião, assim, uma pessoa que pratica bullying, ou ela foi influenciada pelos amigos que também praticam, ou realmente foi também dentro de casa, onde o pai faz uma brincadeira com o filho e a pessoa acha normal, convive com isso, então ela vai achar que é normal para todo mundo. Eu já vi pessoas sofrendo bullying na minha frente e às vezes nem consegui fazer nada. Tem que auxiliar, dizer que não, que é errado, que isso pode acabar tendo resultados negativos para a pessoa que está sofrendo esse bullying. Com diálogo e reflexão, a escola também se torna um espaço de formação cidadã. Na justiça restaurativa, a gente faz com que o aluno pense o que ele fez. Fala também sobre o que ele sentiu naquele momento do conflito. Então é totalmente diferente de você chegar, você fez isso, então tá, uma advertência aqui. Você aprende a lidar com as suas emoções, Ainda mais essa fase da faixa etária da adolescência, a gente não sabe lidar muito bem com as nossas emoções. Eu sinto que mudou algumas coisas na escola, que tem alunos que conseguem, ir atrás de ajuda, se comunicar, pedir orientação, pedir conselhos. Estratégias que estão ajudando a mudar o cenário nas escolas. Boletim técnico divulgado pelo MEC mostra que depois do pico registrado em 2023, com 15 ataques, o número caiu para 3 ocorrências em 2024 e outras 3 em 2025. Ou seja, cerca de 1/5 dos registros de 2023. O levantamento também revela que 93,5% das escolas brasileiras já desenvolvem projetos de enfrentamento à violência, com ações de mediação de conflitos, educação em direitos humanos e promoção da cultura de paz. Com o programa, o governo pretende transformar as escolas em espaços cada vez mais seguros, onde aprender seja a principal preocupação de alunos, professores e famílias. Não existe uma escola violenta, nem um perfil único de escola que foi alvo dos ataques de violência extrema, mas a gente costuma sempre olhar para quais são os sinais de alerta, o que permite que a gente identifique precocemente e consiga atuar antes que um ataque dessa natureza acabe acontecendo. E uma carreta carregada com peças para tratores perdeu o controle em uma avenida na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira. O motorista relatou que percebeu uma falha nos freios quando o veículo se aproximava de um trecho de descida e acabou não conseguindo parar a tempo. A carreta ficou totalmente destruída e o motorista não se feriu. A frente da carreta ficou completamente destruída. O impacto foi tão violento que a cabine do veículo foi esmagada pela própria carga que se desprendeu com a força da batida. A cabine ficou praticamente irreconhecível. Parte da carga ficou presa na estrutura do veículo, enquanto outros se espalharam pela pista próximo à carreta. Acessórios do veículo de grande porte ficaram espalhados por todos os lados. A força da batida foi tão intensa que parte do tronco da árvore
foi arremessada para dentro do motor do veículo. A carreta de grande porte tinha saído de um depósito que fica nas proximidades do local do acidente e seguia para um destino apenas 2 quarteirões do local. O acidente aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira, aqui na Avenida General Davi Sarnoff, no bairro Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A carreta, carregada com eixos de tratores, desceu a via desgovernada em alta velocidade. O veículo só conseguiu parar depois de atingir violentamente uma árvore no canteiro central. Quem dirigia a carreta era Márcio Caetano Araújo, com 10 anos de profissão. Ainda muito abalado com o acidente, o motorista contou ao Minas em Ação como tudo aconteceu. Assim que eu adentrei ali na rotatória, eu notei que o veículo estava sem freio. Eu tentei ainda achar, né, algum outro recurso para me ver se eu não deixasse o veículo, né? Porque ainda bem que Deus foi tão bom que dá um horário que, né, não tem fluxo de pessoas nem de veículo. Só que assim que eu peguei a direita, que eu acessei essa avenida, eu senti que ele estava sem freio. Aí eu precisei tomar atitude rápida, né? Eu imaginei, né, pedir a Deus que eu tentei julgar foi em cima das empresas ali ou de uma outra árvore, né? E quando não teve, aí eu já não tive mais controle. Aí a situação mesmo foi só pular do caminhão, do veículo e pedir a Deus que, né, não acontecesse mais nada de grave. Márcio contou que ao perceber que a carga foi projetada toda em direção à cabine, chegou a ficar aliviado por não ter sido atingido diretamente pelas peças. Cada eixo de trator pesa em torno de 3.000 quilos e cerca de 40 peças se desprenderam com a força do impacto. Cara, temos que agradecer a Deus todos os dias, né? É um livramento mesmo, porque ali era fatal. Infelizmente, né? Porque o material que eu estava carregando era eixo, né? De trator e ela projetou toda para cima da cabine. Já assustou a vizinhança, os outros amigos profissionais estavam próximos na hora também, né? Todo mundo tomou um susto, mas foi Deus, cara. A empresa responsável pela carreta e pela carga providenciou, ainda durante a madrugada, outro veículo de grande porte, um Munk, para retirar as peças e liberar a avenida. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E a seguir, governo zera PIS/COFINS do diesel para frear impacto da alta do petróleo. Para conter os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre os preços dos combustíveis no país, o governo do Brasil anunciou uma série de medidas para o setor e zerou os impostos federais sobre o diesel. Uma medida provisória assinada pelo presidente Lula também vai garantir mais fiscalização nos postos e nas bombas para evitar aumentos abusivos nos preços. Desde o início do conflito no Oriente Médio, o governo do Brasil acompanha de perto o mercado de combustíveis mundial e avalia diariamente os impactos no abastecimento e nos preços dos combustíveis. Diante do cenário internacional, o governo do Brasil divulgou um conjunto de medidas para proteger os consumidores e evitar que caminhoneiros e os setores produtivos arquem sozinhos com o custo de uma crise externa. Com isso, o governo do Brasil quer reduzir a pressão da alta internacional sobre o óleo diesel aqui no país e aumentar a fiscalização no setor com o objetivo de combater a especulação e a alta abusiva de preços. As ações incluem a edição de medida provisória e 3 decretos presidenciais. Um deles zera as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre o diesel para importação e comercialização. Com isso, o governo elimina os únicos 2 impostos federais atualmente cobrados sobre o combustível. A redução será de 32 centavos por litro. Uma outra medida prevê o pagamento de subvenção a produtores e importadores de diesel, no valor de 32 centavos por litro, que deverá ser repassada aos consumidores. Somadas, as 2 medidas têm o objetivo de gerar um alívio de 64 centavos por litro nas bombas.
Outra ação atribui à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis novos instrumentos de fiscalização no setor para coibir práticas que lesem o consumidor. Entre elas, o aumento abusivo de preços e a retenção especulativa de estoques com a finalidade de provocar escassez ou a venda do produto por valores mais altos. A medida provisória prevê ainda imposto de exportação como medida regulatória para aumentar o refino interno e garantir o abastecimento à população. Segundo o ministro da Fazenda, as medidas são temporárias e necessárias para proteger o consumidor dos efeitos do conflito internacional. As medidas anunciadas, elas têm como razão o estado de guerra que nós estamos vivendo e que está afetando a economia global de maneira mais incisiva. Desde a semana passada, o presidente Lula nos encomendou estudos para, caso o conflito não se resolvesse no curtíssimo prazo, nós pudéssemos mitigar de maneira adequada os efeitos sobre o consumidor da escalada de preços do petróleo em escala internacional. O presidente Lula condenou a guerra e garantiu que o governo do Brasil está atento e empenhado em superar qualquer consequência do conflito que venha a impactar a economia brasileira. Esse gesto de achar que tudo se resolve com as guerras traz prejuízo para todo mundo, mas, sobretudo, são as camadas mais pobres da população no mundo inteiro que sofrem as maiores consequências dessas guerras. Nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. Nós vamos fazer tudo o que for possível e, quem sabe, esperar até com a boa vontade dos governadores de estados, que pode reduzir um pouco o ICMS também no preço do combustível, naquilo que for possível cada estado fazer, para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista. As medidas, segundo o governo do Brasil, são para conter pressões inflacionárias, especialmente sobre alimentos, fretes e bens essenciais que dependem diretamente do transporte rodoviário. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, garantiu que a fiscalização vai ser efetiva. Nós vamos adotar nessas publicações, nesses instrumentos legais, ferramentas que, portanto, vão empoderar, vão facilitar e criar ferramentas para que esses órgãos possam atuar de forma mais consistente e possam, de fato, coibir abusos. A medida que nós estamos tomando aqui, do ponto de vista fiscalizatório, ela é imprescindível e ela vai nos garantir instrumentos eficazes para que nós possamos combater também crime de lesa pátria contra a economia popular, principalmente no setor de distribuição e de comercialização de combustível. Um dos setores mais difíceis que nós temos, e nós temos enfrentado isso, em especial com a Fazenda e com a coordenação da Casa Civil, é combater a especulação de preço nessa cadeia dos combustíveis, que é tão fundamental na formação de preço final, como o presidente disse, em especial dos alimentos. O presidente Lula recebeu o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, durante a visita de Estado ao Brasil. A agenda discutiu a ordem global, o fortalecimento da parceria bilateral, dos investimentos e da cooperação em diferentes áreas. Os líderes defenderam a ampliação do comércio entre os dois países, que hoje gira em torno de 2,3 bilhões. Cyril Ramaphosa foi recebido no Palácio do Planalto, em Brasília. Esta é a primeira visita oficial do presidente da África do Sul ao Brasil neste terceiro mandato do presidente Lula.
A recepção teve honras militares e cumprimentos aos ministros dos dois países. A manhã desta segunda-feira foi dedicada a reuniões entre os dois presidentes. Primeiro, um encontro a portas fechadas. Depois, uma reunião ampliada com representantes dos governos brasileiro e sul-africano. O fluxo comercial entre Brasil e África do Sul alcançou 2,3 bilhões de dólares no ano passado. Essa visita de Cyril Ramaphosa acontece após 2 viagens do presidente Lula ao país sul-africano, em 2023 e 2025. Além de temas de interesse do chamado Sul Global, o encontro em Brasília resultou na assinatura de atos de cooperação, como um memorando de entendimento sobre turismo, com foco em promoção da cooperação, intercâmbio de informações, treinamento e assistência técnica em turismo, e outro memorando de entendimento sobre comércio para promover o intercâmbio de informações e investimentos sustentáveis entre os dois países. Para o presidente Ramaphosa, as discussões foram proveitosas. Segundo ele, os dois países são parceiros para o crescimento econômico e o combate à pobreza. Esses valores compartilhados fornecem uma base fortalecida para continuar a construir iniciativas de benefício mútuo que vão avançar os nossos desenvolvimentos e as nossas prioridades. O presidente Lula afirmou que Brasil e África do Sul compartilham posições sobre multilateralismo e paz mundial. Ele demonstrou preocupação com o conflito no Oriente Médio e reforçou a intenção de aproximar ainda mais as duas economias. Nós temos muita similaridade, nós temos muito que aprender com a África do Sul, nós temos muito que ensinar para a África do Sul, nós temos coisas na área da energia, que o Brasil tem expertise em energia renovável, que pode trocar experiência com a África do Sul. Nós temos muito que aprender e ensinar na questão da ciência e tecnologia, nós temos muito que aprender e ensinar na questão da agricultura. O Brasil é um grande país agrícola, o Brasil é um país que tem um potencial extraordinário e tudo isso poderá estar à disposição das relações com a África do Sul, sobretudo na questão cultural. O TJS desta sexta-feira fica por aqui. Um ótimo fim de semana e até segunda.